A escola é um projeto da Lei Paulo Gustavo, da Lei Federal Paulo Gustavo, de apoio ao cinema, ao setor audiovisual brasileiro. É uma lei super importante que tem sido fundamental para a retomada do setor, e ela é viabilizada por meio do edital da Secretaria de Indústria e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. A gente fez 3 atividades de formação de férias, 3 workshops em parceria com a 7.1 Acessibilidade, que a Raíssa está aqui representando a 7.1, e hoje é o nosso último dia, nossa última atividade online, né, porque a escola ela é presencial, então as nossas aulas são sempre presenciais, e hoje é a nossa última atividade remota online, e aí a gente recebe hoje para essa atividade o Giovanni Venturini. Giovanni, muito obrigada por estar aqui. O Giovanni, deixa eu só autorizar as pessoas aqui antes de ler a bio do Giovanni, rapidinho. O Giovanni, além de ser ator, ele é roteirista, ele é formado pelo Instituto de Cinema, ele protagonizou o curta Big Bang, de Carlos II, onde recebeu o prêmio de melhor ator no Festival de Cinema de Brasília de 2022. O curta também recebeu os prêmios de melhor curta-metragem no Festival de Cinema de Locarno, de 2022, na Suíça, e o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro de 2023, entre outras premiações. Além de Big Bang, atuou em diversos filmes do cinema nacional, como o premiado Veneza, de Miguel Falabella. Está no elenco de Justiça 2, série de grande sucesso da Globoplay. Já passou por telenovelas e séries em importantes canais e streamings, como a HBO Max, a Star Plus, a Disney Channel, o Discovery Channel, entre outros. Nos palcos, desde 2019, percorre muitas cidades apresentando seu monólogo A Não Ser. Integrou o elenco de Brian ou Brenda, com direção de Yara de Novaes e Carlos Gadin, também no ano de 2019. Foi dirigido por Clarice Abujanra em 2014, em uma versão do clássico Casa de Bonecas de Ibsen. Na publicidade, já atuou para grandes grupos como Sky, Honda, Toyota, Urban Arts e Itaú. Na campanha para a Renault, deu vida ao icônico personagem Mestre dos Magos da Caverna do Dragão, que gerou grande repercussão nas redes. Seja nos espetáculos ou na escrita, Giovanni sempre traz a discussão de ser um corpo com deficiência e fora dos padrões estéticos estabelecidos. Giovanni, seja bem-vindo. Quero dizer que a Daiane e o Márcio estão aqui para fazer a nossa tradução de Libras. Eu agradeço a Daiane e o Márcio também. Seja bem-vindo, fica à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado, foi um prazer imenso estar aqui. Recebi esse convite através da Rai e através da Débora. Queria muito que fosse presencial, até brinquei com a Rai para poder curtir uma praia, mas também com esse friozinho não tá rolando, né? Então espero um convite presencial também para a gente curtir uma praia juntos depois. Vou começar me autodescrevendo aqui para vocês saberem como eu sou. Eu sou um homem cis, branco, de olhos azuis, cabelo e barba loira. Eu estou usando uma blusa vermelha por cima de uma blusa de lã azul marinho e um headphone preto bem grande. Atrás de mim uma parede bege, clara, uma estante, uma prateleira com 2 troféus, umas penas, alguns adereços ali. E, enfim, sou, como a Débora já introduziu, eu sou ator, roteirista, dramaturgo, diretor, palhaço, artista em geral. Mas comecei minha carreira como ator faz mais de 16 anos. Bom, quando a Rai me fez o convite aqui para falar, eu fiquei muito empolgado, principalmente pela troca, porque tenho sido chamado muito para falar sobre a representatividade dentro do cinema e do audiovisual, e tenho tido trocas incríveis e aprendido muito mais do que ensinado. Então, tenho certeza que hoje a troca aqui com vocês também vai me ensinar muito. Vou começar só para a gente ficar todos na mesma página, né? Alguns termos que têm sido discutidos atualmente e para a gente se atualizar, né? Porque a linguagem, principalmente a língua oral, né? A palavra falada e
escrita ela está sempre em constante mutação e os termos vão se atualizando. E acho que é importante a gente ficar nessa discussão dos termos e entender esses significados e essas atualizações contemporâneas que vão acontecendo. E um desses termos que recentemente vem sendo utilizado pelo Ministério da Cultura, pela Funarte, e que tem tomado cada vez mais proporção de representatividade, é o termo DEF, D-E-F, cultura DEF. Acho que é muito importante a gente saber disso, porque é um termo que foi criado por nós pessoas com deficiência, né? E que foge dessa sigla PCD tão estigmatizada em termos técnicos, termos médicos, né? Esse termo que rotula a gente em uma sigla. E o termo DEF não, cultura DEF parte de nós. Por que é importante saber do cultura DEF? Porque, antes de mais nada, acho que é interessante de ver o corpo com deficiência como um corpo que produz o seu próprio modo de existir. Ele produz seu próprio modo de caminhar, que é fora do padrão da bipedia que estamos acostumados a ver. Ele produz seu próprio modo de falar, com línguas e linguagens muito específicas de cada tipo de deficiência. Seu modo de caminhar, de existir, de ser e de produzir arte, de produzir cinema. Então, o Cultura DEF veio aí como uma forma de reivindicar que a nossa existência dentro do mundo é um modo de estabelecer uma cultura de existência diferente do que a gente está acostumado a ver dos corpos padrões na sociedade, né? E isso reflete muito na produção da arte, na produção do teatro, do cinema e de todas as artes que vemos hoje em dia. Um outro termo que eu acho muito importante, que a gente vai passar muito por essa temática aí, acho importante a gente estar na mesma página também, que também houve uma atualização, que é o correto é pessoa com nanismo. Então, eu sou um homem com nanismo. Eu tenho 1,10 m de altura, 1,11 m, aliás, 1 centímetro importa bastante. Eu tenho 1,11 m, sou uma pessoa com nanismo, e é muito importante a gente não continuar reproduzindo os termos que são capacitistas e pejorativos, e que ao longo da história da humanidade, e principalmente da história do fazer arte, se construiu de uma forma pejorativa, como é o termo anão, que não é mais aceito, e ele é tido como um termo pejorativo hoje em dia, né? A Rai vai me ajudar aqui exibindo. Rai, pode colocar para mim, por favor, os slides. É importante a gente entender esse lugar. Eu vou falar do contexto geral do artista com deficiência, mas muito específico do artista com nanismo dentro da arte, né? Porque acho que é onde eu mais aprofundei meus estudos e onde mais tenho lugar de fala, por ser um corpo com nanismo, mais do que outras deficiências, e que é importante também entender isso, que a singularidade de cada deficiência é muito específica, e a gente não pode falar por um todo. Então, eu vou focar muito aqui na história das pessoas com nanismo dentro da arte e da reprodução pejorativa que se tem ao longo da história, né? Bom, no caso das pessoas com nanismo, nós geralmente somos vistos sempre ligado ao cômico, ao fofinho, ao engraçado, né? Esses estereótipos que vêm se construindo desde o Egito Antigo. Encontraram uma representação de um deus egípcio chamado Bes. E esse deus, ele era tido como, ele era um deus, um homem com nanismo, e ele era tido como o deus dos recém-nascidos. Diziam que quando um recém-nascido dava risada olhando para o nada, era porque Bes estava ali do lado, fazendo caretas e alegrando o bebê. Então, se não for, seria fofo se não fosse trágico, né? Porque até hoje nós somos vistos com essa imagem de cômico, ligado ao universo infantil, ligado a esse universo caricato e esse lugar do palhaço, né? E por falar em palhaço, temos uma outra fase da história da humanidade, que é a Idade Média, onde a imagem do palhaço, ou dos bobos da corte, os primeiros palhaços, né, serviu para reforçar esse lugar das pessoas com deficiência, de um modo geral, né, desde corcundas, outros tipos de deficiência, mas principalmente a pessoa com nanismo, onde tornou-se o bobo da corte, né? Que apesar de ser uma figura muito interessante de a gente analisar, porque ela falava muitas verdades e coisas que outras pessoas
não podiam dizer, ele tinha uma certa liberdade para apontar os erros da corte, dos reis e tudo mais, sem necessariamente perder a cabeça, né, sem ser executado, era o único ser dentro dessa corte que podia dizer as verdades. Apesar disso tudo, dessa curiosidade e desse fato interessante, ainda assim era uma imagem que era reforçada com um corpo divergente que só servia para o cômico, para alegrar as festas, para fazer danças, contar piadas. Era quase como um animal de estimação do rei. Ele sempre estava ao lado do rei e era quase como um animal de estimação mesmo, né? Tá ali servindo ao capricho do rei a todo instante. Só vou descrever essas duas imagens que estão na tela rapidamente. Tem uma imagem do deus Bes à esquerda, então é um homem com nanismo, com um turbante branco para cima, segurando duas taças, parece. Ele está seminu, com uma correntinha pendurada no peito e uma tanga, não sei dizer se é uma sunga, uma tanga, e dá para ver nitidamente que é um corpo com nanismo. E ao lado direito temos uma pintura do artista Eduardo Zamacois Zabala, que é uma representação dos bobos da corte da época da Idade Média. São ali 4 bobos da corte, um está no chão, com algumas laranjas no chão, o outro um pouco mais corcunda está sentado, apoiado ali no joelho. Um outro terceiro é um homem com nanismo, usando um traje laranja, bem colorido, e um outro, bobo da corte todo de vermelho, com estatura média e com um corpo um pouco mais padrão do que estamos acostumados a ver na sociedade. Pode passar para mim, por favor, Raya? E aí estamos da Idade Média, um outro período muito complexo para o corpo com deficiência dentro da arte, que foi aproximadamente ali por volta dos anos 20, onde surgiram os freak shows, né? Que é aqueles circos que usavam a imagem do corpo, de diferentes corpos, né? Como atrações grotescas, como caricato, gerando uma curiosidade do público para assistir essas aberrações. É uma triste imagem que ficou estigmatizada ali durante muito tempo os corpos com deficiência. Muitos conseguiram se livrar desse show business, mas outros ficaram como uma herança para o circo tradicional que a gente conhece, né, hoje em dia. E o interessante do freak show é que muita gente diz e exalta esse lugar como sendo uma oportunidade para os artistas com deficiência serem vistos. É uma forma de passar um pano para o que acontecia, né, dessa representação de um corpo dissidente de uma forma grotesca e exaltando esse corpo como algo caricato, né, para gerar essa curiosidade. Então, muitas pessoas defendem a história dos freak shows porque deram oportunidades para corpos com deficiência, mas outros tantos dizem que foi uma herança muito, muito negativa para o circo tradicional que a gente conhece, né, até hoje em dia. Bom, ali a gente passa também pela Alemanha nazista, né? Essa é uma família de pessoas com nanismo que foi perseguida e ficou muito conhecida a história dessa família toda, dentro da Alemanha nazista, e que também eram artistas e tudo mais. Pode passar mais uma? Deixa eu só ver, eu não estou me lembrando. Isso. Aí vamos para o circo tradicional, né? Onde tem a imagem ali de 4 pessoas com nanismo, pintadas com maquiagem bem expressivas de palhaços e figurinos bem circo tradicional à esquerda. Então, esses corpos com nanismo e com outros tipos de deficiência e com outras características fora do comum, continuaram servindo ao cômico, né? Continuaram servindo para a gargalhada do público que frequentava os circos. E ainda hoje a gente vê bastante essa imagem da pessoa com nanismo assumindo esses papéis de palhaços. E veja bem que eu não sou contra, tá? O palhaço. Eu comecei minha carreira como palhaço. Eu amo essa linguagem. Eu comecei assim, mas eu sempre tive muito cuidado para não cair nessa vala comum do estereótipo, né? Mas sim de contestar através dessa linguagem tão rica que é o palhaço e que tanto me ajudou a aceitar o meu corpo, mas a subverter e questionar essa lógica que estava tão enraizada dentro do circo, né? E a gente pode sim ser palhaço, nós pessoas com nanismo, nós pessoas com deficiência, mas que fique claro que ele não sirva só como escada para os demais artistas, ou que não sirva somente para levar a torta na cara, né? Mas também para dar a tortada, para realizar números que questionam esse lugar que somos vistos, ou para fazer outros números dentro do circo, que não só o do palhaço. Tem um artista brasileiro muito conhecido no Cirque du Soleil, que é o Alan Jones,
que é um artista com nanismo que faz trapézio, tecido, lira, e é brilhante. Então, essa oportunidade de outros corpos, como, por exemplo, o corpo da mulher barbada ou do homem mais forte do mundo, né? Não só dos corpos com deficiência, mas desse estereótipo que se construiu dentro do circo, de poder ocupar outros lugares e outros números que não estavam, que a gente não está acostumado a ver dentro do circo. E isso tudo gerou uma herança também para a TV e para o cinema, como a gente conhece hoje em dia, né? Ali à direita temos a imagem do Tatu, né? Um personagem muito famoso de uma série de TV bem antiga e que deu origem e que reforçou esse lugar da imagem da pessoa com nanismo dentro do audiovisual como um ser cômico também. Pode tirar a apresentação? Ai, por favor. Não, pode tirar. Para de... Tem spoiler. Dando spoiler. Alguém comentou aqui com o filme O Homem-Elefante, é exatamente, né? Alexia comentou. Exatamente, o Homem-Elefante é uma representação bem específica dentro do cinema para essa espetacularização do corpo com deficiência como o grotesco, né? Temos alguns outros filmes que passaram por esse lugar, como o próprio Freaks, tem um filme chamado Freaks, que é muito interessante de ser analisado e ser visto, mas já eu aprofundo um pouco mais nele, porque é um filme interessante que eu trouxe aqui como um exemplo. Mas agora eu vou dar um exercício aqui bem simples para vocês, bem rápido. Eu queria que vocês pensassem em personagens do cinema e da TV que você se identifique fisicamente. 1 minuto, vai, escreve aí num papel algum personagem que você fala, aquela personagem parece comigo, tem uma característica semelhante à minha, fisicamente, para a gente discutir sobre isso. Se tiverem dúvidas no meio, perguntas ou quiserem compartilhar coisas, pode levantar a mãozinha aqui. Lembrando que não é um monólogo, estou disposto aqui a gente trocar e ouvir vocês também. E aí, todos conseguiram pensar? Lembrar de algum personagem que se assemelhe fisicamente? Sim, não, mais ou menos, não lembrou de ninguém. Para alguns talvez tenha sido mais fácil, para outros mais difíceis, né? Mais difícil porque existe um padrão de corpo que se é representado no cinema e no audiovisual e que a gente está acostumado a ver nas artes em geral, né? Uns padrões que se repetem. Agora você imagina para mim quando eu decidi, ou para outras pessoas com deficiência que quando decidiram, quero ser ator, quero ser atriz. Por várias vezes eu me perguntei onde é que estão os meus heróis, né? Qual a imagem desse meu corpo dentro do cinema, dentro do audiovisual? E quase nunca a resposta era alguém com um corpo semelhante ao meu. Não me lembro, assim, de ver na infância um artista com nanismo que eu me espelhasse ou que me representasse. E hoje eu consigo citar alguns atores. Então eu acho que está tendo uma mudança. É uma mudança que é necessária para essas quebras de padrões. É hora desses heróis, desses protagonistas serem como nós, um corpo real que está na sociedade. E eu estou aqui trazendo para a questão da deficiência, mas estou dizendo num formato geral, assim, de corpos e padrões muito eurocentrados, né, e muito específicos que a gente está acostumado a visualizar dentro do audiovisual desde a infância. Agora eu vou mudar a pergunta para vocês. Agora eu queria saber quantos filmes você conhece com um personagem deaf, com um personagem com deficiência. De cabeça, assim, citaram aqui o Homem-Elefante. Alguém lembra mais algum? Não? Tá, eu vou dar uma ajuda aqui para vocês, então. Coloca de novo para mim. Austin Power, num lugar bem cômico, né? Deficiência, não pode ser deficiência intelectual, outros tipos de deficiência visual. Colegas, boa, alguém trouxe colegas. I Am Sam. Rai, coloca para mim de novo, por favor. Só uma coisa importante. A maioria dos exemplos, ou quando a gente pensa em personagens com deficiência dentro do cinema, normalmente está ligado a essa cota, né,
para assuntos bonitinhos sobre igualdade ou sobre essa vitimização de ser um corpo com deficiência dentro da sociedade. Mas há muitas maneiras de se retratar uma pessoa com deficiência, porque eu não vivo minha deficiência 24 horas por dia, tem muitas camadas dentro de um ser humano que não somente a física. Então, tem esse lugar da representação constante através da deficiência, né? E aí aqui eu trouxe uma lista de filmes e séries bem rápidos aqui, ó, Colegas está entre elas, do Marcelo Galvão. Tem essa série esse filme, Living in Oblivion, que o Peter Dinklage, que é um ator com nanismo que eu admiro muito, esse foi o primeiro filme dele. E eu sempre trago esse exemplo porque é um lugar, é uma metalinguagem dentro desse filme, quem tiver oportunidade assista, onde existe um filme sendo feito dentro do filme, e ele é chamado para fazer um personagem bem caricato dentro desse filme, que é um personagem ligado ao sonho, como se o protagonista estivesse tendo um sonho, uma coisa fantasiosa. E dentro do filme ele questiona do porquê que tem que ser ele, por que tem que ser um corpo com nanismo, representando esse lugar da fantasia. Então é uma metalinguagem muito interessante de se analisar, porque o próprio personagem questiona o lugar do personagem dentro do filme que está sendo feito dentro do filme. Parece confuso, mas vocês vão entender, porque a maioria dos convites que a gente recebe era nesse lugar, e ele questiona justamente isso. E esse foi o primeiro grande trabalho do Peter Dinklage, que hoje é tão conhecido, né, por Game of Thrones, entre outros 1000 trabalhos, e já ganhou diversos prêmios. E é um ator brilhante que mostra esse posicionamento dele desde o primeiro filme que ele fez, assim, né, esse posicionamento artístico, que é muito importante. Agora, como eu disse, eu vou voltar ao Freaks, que... Peraí, deixa eu ver as mensagens aqui, que eu não tinha visto. Atypical. Reality Show Amor Espectro também está aqui nessa lista, está bem aqui na tela. Um Advogado Extraordinário, Good Doctor. Certo, vamos entrar já nessa pauta do Good Doctor, do Atypical e outros nesse quesito. Mas deixa eu só falar do Freaks aqui, que o Freaks é um filme muito importante, que marcou uma época. É um filme do Todd Browning. E é um filme que traz muitas pessoas com deficiência dentro de um período que não era acostumado a ver pessoas com deficiência dentro do cinema. E a primeira vez que eu assisti esse filme, há muitos anos atrás, eu detestei. Eu falei, nossa, reforça um estereótipo do freak show, dos corpos com deficiência dentro do circo, desse lugar. E aí, anos depois, muitos anos depois, já fazendo cinema, já estudando, já atuando, eu revi Freaks e eu entendi a importância desse filme, justamente para quebrar alguns lugares de preconceito que existia dentro do cinema. Apesar de ter, sim, uma reprodução ainda um pouco datada e estereotipada, o Freaks é um filme que mostra um senso de coletividade. Lembra que eu falei lá no começo sobre cultura deaf? É um filme que mostra esse lugar de cultura deaf, de senso de coletividade, que gerou uma representatividade para mim que eu nunca tinha visto no cinema. De ver a gente nesse lugar de um coletivo que se defende, de um lugar de questionar esse corpo padrão que está ameaçando eles dentro daquele circo. Não sei se vocês viram já o filme, tem muito spoiler, mas acho que o mais rico de se entender é que, para a época em que ele foi lançado, ele questionou muitas coisas e mostrou um lado que as pessoas não estavam acostumadas a ver. E por isso ele não durou uma semana dentro do cinema. Houveram muitos protestos, houveram muitas manifestações, e o filme foi tirado do cinema porque não estavam acostumados a ver esses corpos, essas aberrações, entre aspas, dentro do cinema. Eu vou ver aqui o ano, eu não me lembro, mas acho que é... Deixa eu ver se eu acho aqui. O ano que foi lançado. Já trago essa informação. Ele é um pouquinho... Depois ele deu uma hypada, assim, sabe? Depois de alguns anos. Como eu disse, ele foi tirado do cinema no período que foi lançado, mas depois ele foi redescoberto, esse filme, e ele virou um filme clássico. Assim. Ele é de 1932. Ele é um filme bem antigo para trazer uma discussão desse tipo, né? E aí, hoje em dia, eu acho um dos filmes
pioneiros no termo de representatividade dos corpos com deficiência dentro do cinema, apesar de ainda ter umas falhas ali, né? E de ser contado por um diretor e um roteirista, um corpo que não tem deficiência, então é muito comum de ter essas falhas e esse lugar da representação, né? Passa para o próximo, por favor. Hi. Mais uma listinha aqui, continuando. Então, eu trouxe aqui também o Life Short, que acho que a tradução é A Vida é Curta, se não me engano. É um pouco difícil de achar essa série também, ela já esteve na Amazon, agora ela saiu do catálogo, mas é um mockumentary muito interessante também do Warwick Davis, que é esse ator com nanismo inglês, bem conhecido, inclusive, fez Harry Potter e fez inúmeros filmes, e ele faz um documentário, uma série documental, que é um falso documentário, mostrando a vida dele como ator com nanismo, e os convites, e a agência que ele cria de atores com nanismo, e os personagens que tem que interpretar. Outro filme do Peter Dinklage, esse me marcou muito, e é meu filme favorito, e eu indico muito para vocês, é o Agente da Estação, do Tom McCarthy, que ele traz o Peter num lugar que quando eu assisti eu falei, uau, é esse lugar no cinema que eu quero ocupar, eu quero fazer personagens desse tipo, que traz uma humanidade, uma complexidade, para além de só deficiência. É claro que a deficiência aparece ali na história, porque é um corpo com deficiência em cena, então não necessariamente precisa dizer isso abertamente, mas estando um corpo com deficiência em cena, a discussão já está posta, né? E outra série que eu amei muito, que trouxe uma discussão muito interessante, foi o Special, que também é de um criador com deficiência, o Ryan O'Connell. Além de roteirizar, ele é o protagonista da série, e é maravilhosa a série, e como ele traz o humor dentro da série, de uma forma brilhante e sem capacitismo, e muitas vezes colocando a gente para rir de situações que a gente se sente envergonhado de rir logo depois. Então, essa é um modo de usar o humor a nosso favor que eu acho riquíssimo, que o Ryan O'Connell fez, assim, absurdamente. No Ritmo do Coração é maravilhoso, alguém comentou aqui, eu amo também. E a última ali que eu trouxe como referência foi o Creep Camp, que é um documentário que também traz aquele senso de coletividade que eu estava dizendo do Freaks, só que dessa vez de uma forma mais documental desse acampamento que aconteceu entre 51 e 77, e foi o acampamento Janet, que foi um marco muito importante da luta das pessoas com deficiência, e é um documentário que retrata essa luta e traz imagens da época e um senso de coletividade e de pertencimento muito rico. Está na Netflix, é um baita, concorreu ao Oscar, inclusive, é um baita documentário que recomendo muito para vocês verem. Agora eu queria falar de um assunto um pouco chato. A gente está falando sobre isso, representatividade e tudo mais, e muitas vezes a oferta de personagem com deficiência já é muito escassa. E normalmente, quando se tem um personagem com deficiência, a maioria das vezes o que acontece é colocar um ator sem deficiência para interpretar um personagem com deficiência. Alguém sabe o nome disso? Dessa prática? Alguém já ouviu falar? Tem um termo para isso. Não? A representação de personagens com deficiência por atores e atrizes que não têm deficiência. Como que se chama essa prática? Quando atores e atrizes sem deficiência interpretam personagens com deficiência. Pode passar o próximo, Rai? Chama-se creepfade. E é muito comum a gente ver isso dentro do cinema. Quando, como eu disse, já é muito escasso a oferta para atores e atrizes, e aí quando se tem oportunidade de colocar um ator e uma atriz com deficiência, preferem colocar alguém mais famoso, alguém sem deficiência, alguém que vai concorrer ao Oscar para representar aquele corpo estereotipado, que não sabe o que é ser um corpo com deficiência, né? Temos muitos casos de filmes antigos aí e de ganhadores de Oscar que interpretaram personagens com deficiência, né? Negar às pessoas com deficiência contar sua própria narrativa, né? Sua própria vida, sua própria história. E muitas vezes o que me deixa mais triste é que tem filmes que trazem histórias
ótimas e discussões muito importantes. Só que aí falha nesse lugar da representatividade enquanto elenco. Alguém falou aí do Atypical, né? Alguém falou também, acho que do Extraordinário, se não me engano. O Atypical é um exemplo, é uma série maravilhosa, que traz uma discussão importante, eu adoro, fala sobre autismo, mas tem um creep face ali, porque o ator não tem autismo. Extraordinário, a mesma coisa, é um filme que emociona, que todo mundo sai do cinema chorando, eu mesmo saí do cinema chorando, e aí depois eu falei, nossa, mas peraí, deixa eu procurar sobre esse ator. Não tinha deficiência, além do que usaram desse tema como um capacitismo no lugar de emocionar, né, de expor essa história e de explorar essa história pro lado emocional, apelativo mesmo, né, de você sair com dó, com pena, né, desse personagem. Outro filme que eu amo, um filme brasileiro, que é lindo, que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. É um filme que traz um protagonista cego, discute a temática LGBTQIAP+, maravilhoso o roteiro. Seria perfeito se não fosse o fato do ator não ser cego de verdade. E ganhou inúmeros prêmios. Assim como o Coração de León, que é esse filme que eu trago aí na apresentação, que a gente está vendo. É um roteiro argentino, um filme argentino, que quando eu vi, eu me identifiquei muito. É um protagonista que tem nanismo. E gerou um sentimento, assim, absurdo, que eu vi um longa com protagonista com nanismo. Traz momentos de humor, de romance, de drama. Eu fiquei bastante tocado, e aí eu fui pesquisar o protagonista argentino. Decepção. O ator não tinha nanismo. E a produção preferiu, digo mais, a produção preferiu investir a grana na computação gráfica para diminuir o ator, porque era um ator conhecido da comédia e tudo mais, e deram esse personagem para um ator sem nanismo. E aí fui pesquisar mais a fundo esse filme, descobri que tinha uma versão colombiana. Fui assistir a versão colombiana, fui pesquisar, o ator não tinha nanismo. Aí descobri que tinha uma versão francesa. Eu falei, pô, na francesa eles devem ter acertado a França, né? Pô, cinema, a França, nasceu lá, estão à frente. Fui ver e o ator não tinha nanismo, 3 vezes o mesmo erro. E aí eu vi que ia ter uma versão brasileira. Eu falei, pô, é a nossa chance. E aí colocaram quem para interpretar? Leandro Hassum. E aí mudou o nome do filme, virou, acho que é Amor Sem Medida, se eu não me engano. E aí 4 vezes Creepface com o mesmo roteiro. 4 vezes. Intocáveis também. Foi Creepface, perguntaram aqui. Intocáveis foi Creepface. Um baita filme, né? Poderia ter dado uma baita oportunidade. Mas sim, foi Creepface. E aí chegamos aí na versão brasileira do Coração do Leão, que agora se chama Amor Sem Medida, pela 4ª vez, um Creepface no mesmo roteiro, com uma história bacana, com uma história que trazia ali uma discussão importante e que comete a pior das falhas, que é não dar oportunidade para atores com deficiência viverem esses personagens que já são escassos no cinema. Bom, eu vou mostrar um vídeo aqui. A gente está falando sobre o uso da inteligência artificial, né? Pode parar, Rai, obrigado. O uso da inteligência artificial, que muitas vezes é uma discussão que está muito atual, né? A inteligência artificial dentro do cinema, o que é ético, o que não é. E aí a gente vê aqui que usaram 4 vezes da diminuição de um corpo, de uma estatura média para um personagem com nanismo. Mas também existe o uso da inteligência artificial para facilitar a utilização de atores com deficiência em cenas que eles precisam caminhar antes de sofrer um acidente, por exemplo. Esse é um exemplo do uso da inteligência artificial a nosso favor, atores e atrizes com deficiência, porque muitas vezes o que acontecia era o seguinte: vai ter lá um personagem cadeirante, mas ele sofreu um acidente, ele tornou-se cadeirante. Então, vamos pegar um ator que é bípede, e aí ele aprende a andar na cadeira de rodas. Só que isso está mudando. Então, como que você vai fazer isso num filme ou numa série em que 80% das cenas é ele na cadeira de rodas e só 20% é ele caminhando? Por que tem que ser essa proporção de pegar um ator que caminha para aprender a andar de cadeira de rodas? Por que a gente não pode pegar um ator na cadeira de rodas e transformá-lo em bípede com o uso da inteligência artificial para dar oportunidade para esses atores viverem esses personagens? E aí eu vou mostrar aqui um exemplo. Agora eu preciso que pare de gravar, por gentileza, por questões de direitos. Alguém falou aqui altas expectativas, né, com o gigante. O outro é o trailer
do Big Bang, um filme que foi muito importante para me posicionar dentro do mercado audiovisual, e aí eu conto para vocês um pouco mais. Altair dos Anjos de Jesus. O verdadeiro autor de Maior que o Mundo ao seu dispor. Eu te imaginava diferente. Mais alto. Não tão bonito. Olhos azuis. Vai pro chão agora. Vai pro chão. Aguenta essa vida, porra! Não fui eu, Zulu. Eu não fiz nada. O que, rapaz? Eu não fiz nada, cara. Para! Os familiares só podem recorrer a uma indenização quando as autoridades e a companhia aérea reconhecerem oficialmente que o desaparecimento foi de fato um acidente e que os familiares vieram a óbito. Vamos. O quê? O quê? Não, sério? Cara, isso vai levar a noite toda. Ainda bem, a noite é mais tranquila. Quanto antes você começar, a gente vai terminar. Aldir. Aldir. Ai, calma. Respira. Pô, esse é jeito de me acordar, ou não? Caralho. Encontrei, cara. Encontrou o quê, pô? Mochila verde. Cheguei. Ô, Montanha. Pô, cacil da Montanha, hein? Assim você me quebra, pô. Desculpa. Eu tô num circo lá em Osasco, aí o ônibus quebrou, a minha Tá, filha tá doente. tá bom, vai lá. Se veste logo que você já vai entrar. Vai. Silvio, eu queria falar com você. Pode falar. É que a minha filha não tá muito bem. Os médicos acham que é pneumonia. Ela tá se tratando? Então, eles indicaram antibiótico, mas é tudo muito caro. Será que Da semana que vem. você consegue me adiantar um final de semana? A minha mãe morreu quando eu tava na barriga dela, pouco antes de eu nascer. Daí meu pai foi embora, nunca mais quis saber de mim. Pra mim ele já morreu faz tempo. Esse foi um apanhado aí de algumas cenas que foram importantes de ser visto, assim, o meu corpo nesse lugar, né? O cara que mata, o cara que anda, pilota uma moto, o cara que dança, enfim, situações do nosso dia a dia que a gente não está acostumado a ver sendo representado dentro do cinema. E, enfim, acho que isso mostra o posicionamento e o reconhecimento desse lugar enquanto artista, né? E aí, as duas últimas cenas ali, desse apanhado, é eu na moto e eu dançando, faz parte de um curta chamado Big Bang, que foi muito importante dentro da minha carreira e que me abriu muitas portas, que foi um curta que ganhou muitos prêmios, que me projetou dentro do cinema, que me possibilitou, inclusive, a entrada em Justiça 2 através desse curta, onde traz temas muito muito amplos para além do nanismo. Assim, quando o Carlos II escreveu e me convidou, ele disse que não pensava num ator com nanismo, mas que o nanismo veio, quando ele pensou em mim para interpretar, veio como um potencializador do curta, enquanto uma linguagem, porque vocês vão ver no trailer ali, em alguns momentos, existe um enquadramento muito voltado para esse protagonista, então outros personagens não aparecem o rosto. Então, aqui é um exemplo de como a cultura DEF pode influenciar o fazer cinema e criar modos de fazer cinema que potencialize aquele corpo e não só que descriminalize ele, né? Então, que discrimine ele, né? E, então, a fotografia pensada para esse protagonista de 1,10 m faz com que o mundo e o telespectador veja a partir daquela visão e o olhar seja a partir dele, né? E não de uma sociedade excludente e capacitista. Assim como outros filmes, como o próprio Daniel, né, faz nos filmes dele, criando linguagens e uma câmera operada por ele mesmo, onde não é uma câmera estável, né, o tempo inteiro,
ou até mesmo o Eduó, o Eduó é um artista cadeirante também, que faz dentro dos trabalhos dele uma audionarração que é integrada junto com a dramaturgia, né? Que é uma coisa onde a linguagem vai transformando o fazer estético da obra mesmo. E aí, vou parar de falar e colocar o trailer para a gente voltar para a discussão. Entrou na tela? Não, entrou, né? Aí entrou. Chico, você faz o que da vida? Eu estrago tudo que eu posso caber dentro. Você sabe o que é um Big Bang? Então, o personagem Chico, ele é um cara que conserta fornos, fogões, desde fogões caseiros a fornos industriais. E devido ao seu tamanho, ele cabe dentro desses fornos para consertar de dentro. Só que ele representa não só uma luta de uma pessoa com deficiência, mas sim uma luta de classes ali dos prestadores de serviço e dos seus contratantes que o oprimem o tempo inteiro. Então a gente vê ao longo do filme, ali 15 minutos de curta, que o curta agora está disponível no Canal Brasil. Ele está passando na programação do Canal Brasil, e acho que quem tem assinatura Globo Mais também dá para assistir. E aí essa luta de classe sendo representada num corpo ali menor do que os seus contratantes, mostrando essa opressão da classe que contrata com a classe operária, né? Então tem todo um simbolismo ali e uma criação de uma linguagem a partir desse protagonista, que é um cara que conserta fornos, e que é um cara com nanismo, que é um prestador de serviço, que não é respeitado no seu trabalho, e, enfim, tem toda uma outra temática ali do pai dele, da morte do pai dele também. Mas a única personagem que aparece foi aquela que vocês viram no filme, no outro vídeo. É a única pessoa que se abaixa para conversar com ele e olhar ele nos olhos e ouvir ele de igual para igual. Todos os outros personagens não aparecem o rosto. Foi um filme bem importante nesse sentido. Bom, é isso. Acho que agora eu quero mais ouvir vocês. Eu tenho um exercício final também para deixar para vocês. Eu queria que vocês fizessem, a gente já começou aqui, né, essa lista de filmes que tem personagens com deficiência. Queria que vocês seguissem com essa lista. É um exercício final que não é para entregar, não vai valer nota para mim, não vai valer pensação, mas é um exercício para a vida de vocês, para vocês levarem, de fazer uma lista de filmes e personagens com deficiência e pesquisar esse ator, essa atriz que interpretou, ver se de fato eles têm deficiência, ver se essa história gira em torno da deficiência desse personagem, ou se o trata como um herói, ou como vítima, ou como um exemplo de inspiração, ou se o trata como um ser humano. É um exercício que eu quero deixar para vocês de atenção, exercício de atenção e de ser aliado nessa nossa luta. Toda vez que vê um filme com representação de corpos com deficiência, ficar atento a isso. E de convidar os atores e atrizes com deficiência para interpretar outros personagens que não sequer falem sobre a deficiência. Então, quando estiverem produzindo seus filmes aí, que espero que sejam muitos de grande sucesso, pensem nesse elenco, para além das características físicas, mas sim pelo trabalho que os atores e atrizes que vocês vão convidar para fazer, realiza. Então, independente de condição física, chame atores diversos para interpretar personagens comuns. Acho que essa é a grande tarefa de casa e para sempre. E agora eu quero ouvir vocês, quem quiser abrir o microfone, falar, quem quiser perguntar coisas. Sei que eu passei tudo muito rápido, mas enfim, também... eu queria falar de mais um filme muito bom que eu vi recentemente também, que é o Run. Eu acho que, não sei se ele foi traduzido na Netflix como Fuja. Também tem uma atriz cadeirante, a Kiera Allen, que é uma atriz cadeirante e faz uma personagem cadeirante, que está fazendo o maior sucesso esse filme, fez o maior sucesso. E é uma atriz também bem importante na luta dos artistas e atores e atrizes com deficiência no mundo.
Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu aproveitar para ler aqui. Ah, então, tinha no MUBI. O filme tinha no MUBI, mas agora não está mais no MUBI. Agora só está na Globoplay, no Canal Brasil. Pode falar, Alex, se quiser. Se quiser abrir o microfone ou quiser escrever, estou aqui de olho. Acho que ela deu uma travadinha. Ela travou ou eu? Ela, né? Acho que sim. Acho que ela travou um pouquinho. Alex, se você. Acho que talvez funcione fechar a câmera e usar só o microfone, porque às vezes a câmera dá uma travada mesmo. Enquanto isso, eu queria falar também sobre um filme que a gente passou rapidamente dentro da lista ali, que foi o Colegas, né? Que foi um filme bem importante, um filme brasileiro, bem importante para trazer esse espaço e essa representatividade, onde tem um trio protagonista, um trio de atores com síndrome de Down. É um filme que tem aventura, perseguição, romance, emoção, uma dosezinha de capacitismo, porque nem tudo é perfeito, mas pelo menos ele deu um espaço, né, para atores com deficiência, e isso já é um ponto muito positivo do nosso cinema nacional. Alex, você voltou? Alguém mais quer falar? Juliana? Oi, Alexa, se você voltar e quiser, acho que ela tá fora, né? Eu vou falar e aí depois a gente volta a Alexa, então. Ela caiu, Jo. Ela Caiu, caiu. né? Ah, que pena. Tá bom. Tá sendo muito legal, assim, te ouvir. Eu fico pensando quanto que a gente tem para aprender, né? Assim, nós que não somos desse universo da cultura def, né? De tudo um pouco, do léxico de palavras, de pensar em questões que a gente não está pensando, nunca pensou, né? Impressionante a nossa ignorância mesmo a respeito de tantos temas, né? Mas principalmente desse, não consegui acompanhar o segundo workshop, mas o primeiro com a Raíssa também participei, foi muito legal. Eu sou documentarista, né? Trabalho no universo do documentário, assim, então estou adorando muito ouvir sobre o ponto de vista de ficção, assim, mas fiquei pensando, assim, como que a gente, desse universo, né, de não atores, como a gente pode pensar e olhar para o cinema documental, assim, de uma forma não capacitista, de uma forma inclusiva, né, assim, sei lá, fiquei cheia de questões pensando nesse universo do cinema de não ficção, assim, né, desde os temas de equipe, roteiros, de escolha de personagens, sei lá, fiquei pensando, faço muita pesquisa de personagem, mas queria que você entrasse um pouco nesse assunto, assim, gostaria muito de te ouvir. Puxa, que pena que você perdeu justamente o segundo workshop, que Sim, foi com o mas a Daniel gente está Gonçalves. passando flexibilidade aqui em Ilha Bela, assim, uma pena. Então, o Daniel é um baita documentarista, um diretor Sim. incrível. Os documentários dele pensam muito nisso, tanto na frente da câmera quanto atrás. A equipe dele é sempre muito diversa, sempre dando oportunidade para trabalhadores do cinema com deficiência, né, dentro de outras funções, desde câmera, a, sei lá, microfonista, enfim, tudo. Assim, ele pensa sempre muito nessa diversidade para além do que ele vai retratar. E acho que o mais importante é isso. Se você tem essa vontade de abordar esse tema, de falar esse tema, eu acho que o mais importante é você se aproximar e trazer pessoas para junto de você nesse lugar atrás da câmera também, né? Que é muito importante a gente não ocupar somente o lugar de consultoria. Acho que é muito importante ter um roteirista com deficiência junto com você, um diretor junto com você com deficiência, porque essa linguagem e saber o que vai ser falado e até onde pode ir ou o que pode falar
como se deve falar, você só vai aprender quando estiver convivendo e tendo aliados com deficiência dentro do seu filme, se você quiser falar sobre essa questão, né? E pensar para além de ser só um tema TEF mesmo, mas pensar nessa diversidade em outros documentários que você está produzindo e trazer essa representatividade para a sua produção é um modo de estar aprendendo e de dando oportunidades e trazendo a inclusão para dentro do seu filme, né? É um universo que geralmente o documentário apela muito para um lugar, né? Muito emotivo, muito assistencialista, muitas vezes médico, né? Eu tô de júri de um festival de cinema no interior de São Paulo e fui também da comissão de seleção de uma outra categoria desse mesmo festival, que é uma categoria que chama Olhares Possíveis, que é uma produção só de... É uma mostra só de realizadores DEF. E aí teve um documentário que eu me emocionei muito, assim, assistindo. E aí eu falei, poxa, mas ele não toca onde eu acho que deve tocar. Não é só porque eu chorei que ele foi honesto e sincero com o que ele precisava retratar dessa história, né? E aí eu acabei avaliando ele de uma forma não muito positiva para dentro do festival, que iria falar sobre diversidade, iria falar sobre protagonismo DEF e trazia um tema tão bonito, tão forte, tão emocionante, mas de uma forma muito clichê, muito apelativa, emocional mesmo. Eu falei, pô, vai estar lutando contra o próprio lugar que está ocupando. Então, acho que essa reprodução de documentários apelativos é muito complicado assim, para trazer essa discussão, né? E acho que o mais importante é isso, ter abertura e diálogo e escuta, né? Eu não vi a ordem que se levantaram as mãos, então se alguém puder me ajudar. Acho que é Alexia, Raíssa, Marcelino e eu, Débora. Oi, vamos lá então. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Boa noite, pessoal. Só começando aqui, me autodescrevendo, fazendo esse exercício também, né? Eu sou uma pessoa de pele clara, tô com cabelos presos, uma blusa branca, brincos prateados e tenho atrás de mim um fundo de tela com um painel de madeira, uma bancada de madeira e algumas plantas à esquerda e à direita. Na verdade, o que eu queria trazer é com relação a uma desculpa, na verdade, que eu sempre ouço no mercado de trabalho em relação a contratar, né, pessoas com deficiência, que é muito em relação assim, a gente não tem preconceito, mas a gente não tem como adaptar a estrutura do espaço, porque aqui às vezes é uma sala alugada, ou então é reforma, e aí eu vejo muito esse lugar, e quando você traz isso para a produtora, ela vai falar isso do estúdio, né? Ela vai falar isso das condições em que a pessoa vai estar ali dentro, que às vezes não vai ter uma mesa, né, para você comer com o pessoal, não vai ter alguém ali para estar, às vezes, te auxiliando para, sei lá, um banheiro adaptado, enfim. Então, com relação a isso, dentro dessas produções que você já trabalhou, como foi lidar com essa parte de estrutura, ou como também os estúdios traziam essa questão na contratação, ou se alguém falava sobre isso, queria saber. Boa, nossa, ótima essa pergunta, porque recentemente eu vivi uma situação que eu nunca tinha vivido dentro de uma produção, que foi me perguntarem coisas, por incrível que pareça. Assim, eu fiz uma série que ainda não saiu, chamada Dias Perfeitos, e desde a primeira reunião me perguntaram, mas precisa ter um carro com elevador para você subir, ou você consegue subir no carro da produção? A mesa, no dia que eu fui, primeira diária que eu fui almoçar, eles arrumaram uma mesa mais baixa para mim e falaram, olha, a gente montou uma mesa. Eu falei, não, mas eu não quero, eu não preciso. Aí eles, não, tudo bem, então, se eu almoçar com o pessoal? Eu falei, não, tudo bem, senão eu vou me sentir pior nessa mesa, sendo excluído, do que estando ali. Se eu precisasse, agradeço muito. Aí, banheiros, colocaram, era uma locação externa, colocaram um banheiro adaptado, que é aqueles banheiros que são locados. É muito raro disso acontecer e me surpreendeu muito positivamente isso, mas eu acho que está tendo uma atenção um pouco maior para esse lugar, porque as políticas públicas estão cobrando também.
Então, tem uma cobrança muito maior de editais em relação à acessibilidade, a destinar um orçamento para isso. Tem uma cobrança de postura nossa, enquanto coletivo da cultura DEF, de posicionamentos e questionamentos que estão muito mais alinhados do que estavam há 4 anos atrás, por exemplo. Então, acho que tem um posicionamento dos próprios artistas em reivindicar esses lugares e essas adaptações, essas melhoras, mas que é algo muito recente. Como eu te disse, foi uma produção do ano passado que aconteceu isso. As pessoas me perguntarem como que eu preferia, se precisava de algum ajuste de coisas do carro, ou do banheiro, ou da mesa para comer com a equipe, e foram acontecendo, e aí eles viram que era muito natural, e até um momento que eles pararam de me perguntar e simplesmente faziam as coisas, porque estavam convivendo comigo ali no dia a dia, no set. Então, a convivência também vai educando as pessoas a entenderem o que é possível e o que é necessário, né? Às vezes a gente quer agir também de boa fé, de boa índole, e acaba tomando uma atitude capacitista sem perguntar. Então, acho que o principal é essa pergunta e esse diálogo com o próprio artista, entre artista e produção, e um diálogo muito honesto e muito simples, né? Acho que o questionamento e as perguntas são sempre bem-vindas. Eu vou pegar enfim, eu adoro essa pergunta também, porque eu fiquei com essa, queria fazer essa pergunta. 2 perguntas, sobre por trás das câmeras, se na tua trajetória de trabalho, você também encontrou pessoas com deficiência trabalhando para além, né, de atores, né, você ali, não sei, entender também esse cenário, que você está em grandes produções, assim, como é que é, e se você também percebe uma preocupação com esses profissionais. Queria também saber se você cai no papel de consultor, também, como você trouxe agora, a preocupação foi da produção, mas se as pessoas, sei lá, em justiça, ficam te perguntando também, e que lugar é esse, né, porque seu papel é outro ali, mas, enfim, acaba que também, não sei o quanto entra nesse lugar. E alguém falou de orçamento, quando a Alexia perguntou, porque eu fiquei agora pensando com essa pergunta do orçamento, se às vezes alguém deixa de contratar, né, né, ter algum ator ou atriz, né, com algum tipo de deficiência por conta de orçamento mesmo, de adaptar banheiros e tudo. Eu fiquei também pensando se isso deve acontecer, talvez. Porque em projeto cultural, né, enfim, isso acontece muito, assim. Sim. Foram essas perguntas. Então, nas produções que eu passei, foram pouquíssimas pessoas que eu vi trabalhando nos bastidores, pessoas com deficiência. Vi na Globo, porque acho que tem uma política maior, de ser uma empresa maior e ter uma questão legislativa, né, de cotas para funcionários. Então, eu vi algumas pessoas na produção, pessoas com deficiência, e lidando naturalmente ali no seu dia a dia de trabalho, e as pessoas lidando com as deficiências também de uma forma muito tranquila. Sobre essa parte de consultoria, é sempre um lugar muito delicado. Assim, eu vivo discutindo isso com a minha agência, com minha agente, né? Porque quando vem alguns roteiros que tem questões capacitistas, mas eu acho que o filme é bom, eu converso com a minha agente e falo, putz, acho que vale uma reunião com a direção, ver se eles estão dispostos a mudar uma coisinha ou outra. E aí a gente faz esse trabalho meio de consultor de graça para poder pegar um trabalho bacana. Porque também, se eu não aceito e não questiono, vai manter igual o roteiro e outra pessoa vai aceitar e vai continuar reproduzindo aquela cena capacitista, aquele lugar comum. Então, é um lugar muito delicado. E algumas vezes eu já cheguei a questionar isso. Falei, bom, mas eu apontei todos os problemas que tinha no roteiro e a pessoa falou, você não quer sugerir cenas? Eu falei, se eu ganhar como roteirista, claro. Então, acho que é esse posicionamento, né, de também, além de eu ter apontado os erros, eles queriam que eu corrigisse para eles. Eu falei, não, mas eu sou contratado como ator, eu estou dando uma dica para vocês que vocês vão ser cancelados se vocês fizerem dessa forma. Agora, se você quiser que eu reescreva a cena, aí você me contrata como roteirista também. Sou roteirista formado, se quiser, vamos nessa. E aí não me contrataram, mudaram mais ou menos. Cheguei lá, conversei com a direção no dia da filmagem e falei, olha, eu acho que assim não tá legal, a gente pode fazer assim? A direção falou, não, claro. Então, é sempre um jogo, assim, de até onde você cede, até onde você vai, para não perder esse trabalho, para mudar um pouco de como está sendo representado dentro do audiovisual, né? É sempre muito, muito complexo essa matemática. E sobre questões orçamentárias, eu não sei, eu não tenho conhecimento de causa, mas acredito que, por conta da minha deficiência, não exigi tantas adaptações físicas e estruturais, e eu consegui me adequar à
sociedade padrão e a bipedia, eu não preciso de muitas adaptações, né? Então, eu não consigo dizer sobre isso, mas o que eu sei é, o Luciano Malman, por exemplo, lá na Injustiça, na Globo, precisaram adaptar um carrinho para a cadeira de rodas dele, aqueles carrinhos que a gente vê, aquele carrinho de golfe lá que leva de um estúdio para outro e daqui para lá, precisaram adaptar, porque até então não existia um carrinho em que coubesse uma cadeira de rodas, em que tivesse um elevador. Então, pô, temos um ator cadeirante, precisamos de um carrinho dele. Então, acho que depende muito da estrutura da empresa e do orçamento de cada filme, de cada projeto. E aí é um jogo muito complicado e muito traiçoeiro, porque é aquilo que eu falei. Muitas vezes vão preferir colocar um ator bípede para interpretar um personagem cadeirante, para não ter que adaptar a estrutura e gastar muito para poder ter um ator cadeirante representando aquele personagem, né? Então é meio complexo essa matemática, assim. O orçamento eles preferem investir na pós, né? Vamos usar esse dinheiro para pós, vamos usar para adaptar a estrutura? Não, do estúdio, não precisa, né? Mas acho que estão mais atentos. Acho que por conta dessa briga pela representatividade, as pessoas estão querendo contratar atores e atrizes com deficiência para interpretar esses personagens, estão mais dispostos a fazer essas melhorias estruturais para ter esses atores e essas atrizes. Quem é agora? Marcelino. Eu estava com a mão levantada. Acho que eu abaixei. Marcelino e Paula. Tudo bem. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem? Sim. Opa, boa noite, Jovem. Tudo bom, pessoal? Então, primeiramente, eu sou um homem branco, de cabelos e olhos castanhos escuros. Uso uma barba bem farta, certo? Eu estou sentado aqui no ambiente do meu quarto, não sei a cor da camiseta que eu estou usando, infelizmente, porque eu sou uma pessoa cega e não observei a camiseta que eu estava pegando, certo? Uma característica visual minha é que eu tenho bastantes tatuagens no meu braço direito, tá? Eu falo de Natal, Rio Grande do Norte. Você já falou bastante coisa que eu ia perguntar sobre a questão da consultoria da pessoa com deficiência, né? Isso aí foi bastante bacana, porque era algum desses questionamentos que eu iria te fazer. Mas eu queria perguntar para você, né? Esse processo mais recente, você já deixou claro que hoje eles te ouvem mais com relação à questão de consultoria, com relação a conselhos que você pode dar, né? Enfim. Mas há um tempo atrás, ou até recentemente, que eu acho que já pode acontecer ainda, né? Alguma das coisas que você fala com relação à consultoria ainda é muito questionada, e já aconteceu de você dar consultoria em algum trabalho e quando o trabalho está pronto, você pegar e falar assim, nossa, que cagada que eles fizeram, porque eles não me ouviram? Sim, mas bom, vamos lá, vamos por partes para eu tentar explicar o que aconteceu, sem expor muito o coleguinha. Uhum. Na verdade, não foi um trabalho de consultoria, mas sim um trabalho que eu realizei, um projeto grande, com uma produtora grande. E aí eu questionei algumas cenas que eu achava bem problemáticas para o meu personagem. E aí vieram com a argumentação, mas você tem que entender que era a época, era uma série de época e tudo mais, a representação dessas pessoas. Eu falei, eu super entendo, mas tem uma forçação de termos ali muito pejorativos e que a cena não pede, que poderia ser suavizada, porque a gente vai continuar reproduzindo isso nos dias atuais e fortalecendo esse lugar de que é permitido. Não tinha nenhuma outra cena questionando isso. Não tinha outra cena para questionar esse lugar agressivo que existia na cena. E aí eu falei, acho que dá para a gente suavizar e passar a mesma ideia que vocês querem desse momento histórico e dessa sociedade, como ela agia e como ela falava, mas sem ser tão agressivo. E aí o diretor falou, não, então tá, massa, vamos mudar, vamos mudar o roteiro. Era roteirista e diretor. Chegou no dia da filmagem, o roteiro estava igual, não tinha mudado. E eu tinha apontado os lugares e dado sugestões de fala nesse caso. Falei, a gente pode melhorar aqui, pode alterar essa palavra por essa, acho que dá a mesma ideia, mas sem perder, sem ser tão agressivo. E aí ele tinha concordado por telefone, por computador, e chegou no dia da filmagem, o roteiro estava igual. E aí eu questionei presencialmente, falei, a gente tinha combinado de mudar isso. Aí ele falou, mas você acha que tá muito pesado? Eu falei, sim, a gente já conversou e eu acho que tá. E aí ele não mudou, chegou, eu combinei com o outro ator, falei, cara, eu não me sinto confortável com essa fala que você fala pra mim, você topa mudar por essa? Sem ele autorizar, sem o diretor autorizar.
E aí no ensaio a gente fez, ele questionou do porquê que a gente tinha mudado. Aí eu falei, você tinha me falado. Ele falou, tá bom, então beleza. Aí mudou. Aí teve uma outra cena que também era problemática, ele não arredou o pé, não quis, e ainda foi muito autoritário dentro do set, assim, responde. Falou, por que você não está acertando o texto? Você não decorou o texto na frente de todo mundo? Por que você não está fazendo como está escrito? E aí, isso foi uma posição de autoritarismo e de, enfim, de lugar de poder muito escrota aí, de não ouvir e de ainda por cima dizer que ia alterar e que estava de acordo e chegar no dia da filmagem, não, né? Então, são situações muito complexas, assim, porque tem muito ego dentro do cinema. E aí, quando você questiona o roteirista e o diretor que aquilo está errado, ele se sente ofendido, ele não se sente querendo ter ajudado, né? Eu estou falando isso para o seu bem, para você fazer uma coisa melhor, para você ouvir quem vivencia isso na pele, né? Mas muitas pessoas ainda não estão abertas e querem manter o seu trono ali, o seu lugar de reinado, e não estão abertas a esse diálogo. Mas o que eu tenho visto é que nos últimos, acho que nos últimos 4 ou 5 trabalhos grandes do audiovisual, todos os roteiristas e diretores foram muito sensatos e muito abertos a escutar e a aprender, porque eles sabem que está nesse momento da gente ocupar esses lugares de consultoria, desses lugares de roteiro, desses lugares de representatividade, não só nas telas para contar uma historinha bonita para eles ganharem os louros da fama, né? Então, eles sabem que agora é a hora de ouvir, assim. Os últimos trabalhos que eu fiz, todos tiveram um diálogo muito bom, muito gentil, muito sensato e muito honesto, assim, sabe? Sem ego. Acho que é mais ou menos por aí, assim. Mas é difícil conquistar esse lugar. São muitos não. São muitas vezes você bate e aí a pessoa não concorda, e aí você quebra a cara, ou você tem que ceder e fazer personagens que você não está disposto, e fazer a cena como aquele diretor quer, porque você precisa estar ali dentro, você precisa também ganhar dinheiro, você precisa viver, e aí você acaba cedendo para poder ir desconstruindo de dentro, né? Bacana, mas eu achei bastante, eu peço até desculpa, eu entrei um pouquinho antes do início, você deve ter apresentado muita coisa, mas eu ainda peguei bastante conteúdo, e deu a perceber realmente assim, uma mudança, né, esse papel de colocar realmente as pessoas com deficiência, as que estão agora no momento, estão muito bem preparadas, né, estão muito mais, vamos dizer assim, capacitadas, né, para poder estar atuando, né, aí no cinema, e estar num local de fala apropriado, porque assim, o que mais me incomodava, porque eu não nasci com deficiência, a minha deficiência é adquirida. E assim, quando eu não era, vamos dizer assim, uma pessoa com deficiência, o próprio discurso do deficiente me incomodava, porque ele se colocava naquele papel de vítima, né? Então aquele conteúdo audiovisual que eu via me incomodava, né? Então, quando eu fiquei realmente, né, com a deficiência, eu falei assim, gente, eu não acredito que eu penso diferente dessas pessoas que estão nesses papéis, né? E o que eu vejo hoje são pessoas, né, que estão aí no audiovisual produzindo conteúdo e tal, falando com um empoderamento muito maior, né? Então esses materiais que estão hoje no mercado eu vejo assim que estão muito mais apropriados, né? Eles trazem a realidade, né? Como você colocou aí, você fez um papel de um cara escroto, babaca, né? Então a gente vê hoje uma pessoa com deficiência que mata, rouba, estupra, né? Não é só aquele deficiente que chora, que se lamenta, que conta uma história de superação, né? E são pessoas contando as próprias histórias, né? Então, assim, eu tô achando muito bacana. Pô, que legal, cara. E você bem rápido, gente, aí eu passo para a próxima pessoa. Você falou isso sobre acesso, né? Acesso à educação. Acho que isso é muito importante, que hoje temos atores, atrizes, diretores, roteiristas, pessoas com deficiência muito mais capacitadas, porque o acesso à educação também melhorou bastante. Muitas vezes o acesso desses corpos não era permitido nas escolas, não tinha essa acessibilidade e não tinha essa educação para poder ocupar esse lugar dentro do mercado de trabalho de uma forma tão bem separada e como você disse, posicionada, né, de uma forma digna, assim, um posicionamento real, né, um posicionamento que não é imposto por outros corpos, né? Valeu, obrigado aí. Obrigado, Marcelinho. Gente, está chegando ao fim. É sempre tão curtinho, passa tão rápido. Mas é isso, né? Eu vou só passar para o Giovanni fazer as considerações finais dele. E o que eu ia dizer, e eu já aproveito e faço essa fala também,
que eu tenho achado muito interessante, assim, a gente fala muito sobre o recurso, as pessoas trouxeram, né, a verba, o dinheiro, e aí a gente está dentro de um projeto, que é a Escola Livre de Cinema Caiçara, que está no contexto da Lei Paulo Gustavo, que foi pela primeira vez uma lei federal que estabeleceu o mínimo percentual de 10% de investimento em acessibilidade, né? E aí, se você puder falar um pouquinho no final, aí nessa sua fala final, sobre como você tem sentido isso, o impacto disso no setor audiovisual, existe um impacto, não existe, né? Como esse recurso está sendo aplicado, de fato, pelos projetos, pelas produções. Então, eu queria que você pudesse, se você tiver uma percepção sobre isso, puder falar um pouquinho. Então, eu já aproveito para agradecer a presença de todos, todas, todes, e especialmente a Raíssa, da 7.1 Acessibilidade, e ao Giovanni, nosso participante de hoje, e reafirmar, né, que esse projeto é um projeto dentro da Lei Paulo Gustavo, a Lei Federal de Apoio ao Setor Audiovisual, um importante financiamento para ações tanto de produção quanto de formação. A gente está no contexto da formação para audiovisual, a gente é uma escola, a Escola Livre de Cinema Caiçara, e o projeto é viabilizado pelo edital da Secretaria de Cultura, Indústria e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Quem quiser saber mais sobre a escola pode procurar o nosso arroba Escola de Cinema Caiçara. A escola é uma produção do coletivo Citronella Doc. Nós temos um festival de cinema documental aqui no litoral norte de São Paulo, que se chama Citronella Doc. E alguns outros projetos também de exibição de cinema, sobretudo documental, e a gente está com inscrições abertas para filmes do litoral norte e região do Vale do Paraíba. Então, se vocês conhecem aí produtores que tenham filmes nessa região, as inscrições estão abertas, e é isso. Obrigada para todos vocês, e passo a palavra para o Giovanni para as considerações. Obrigada, Dai e Márcio, super obrigada pela tradução. Arrasaram, maravilhosos. Giovanni, fica à vontade. Um beijo, obrigada. Obrigado, Débora. Bom, eu vou começar então por essa parte dos editais, e aí eu faço as considerações finais depois. Sim, eu acho que tem gerado um grande impacto, porque a quantidade de convites que eu recebi para ser consultor de acessibilidade em projetos audiovisual foi, assim, gigantesca quando saiu esse decreto e essa porcentagem, né, destinada. Mas também há um posicionamento contrário, dizendo que é uma verba muito alta destinada para acessibilidade. Tem muitas pessoas que questionam esse valor, porque fazer cinema é caro, e aí muitas vezes 10% tem que ser destinado à acessibilidade. E o que a gente vê, que eu acho que tem que mudar um pouco, é o uso dessa acessibilidade produzida. Porque a gente não vê os filmes nacionais entrando em cartaz com essa acessibilidade. As pessoas entregam, aí vai lá para uma pastinha do Ministério e engavetam. A gente não vê as produções nacionais com libras, não vê as produções nacionais com legenda em português, no máximo legenda em inglês para os festivais, né, para o gringo ver, mas para o nosso público assistir e ter acesso a esse produto, muitas vezes é engavetado. Então, a gente não vê para onde vai esses 10%. Então, tem que ter essa mudança também de exigência de exibição de produção nacional dentro dos cinemas, dentro dos streamings, dentro da TV, com essa acessibilidade que foi gerada com essa verba, né? Bom, e acho que é isso. Acho que o caminho é sempre ter mais editais e mais requisitos para trazer essa discussão e trazer isso de uma forma... a Rai está falando aqui, a consultoria de um filme, 15% da verba dos 10 foi destinada para fazer o site. E a empresa contratou uma empresa que nem entende acessibilidade. Pois é, então, e aí tem isso também. Acho né? que era muito dinheiro, foi exatamente essa discussão que eu tive. Não, agora tá e aí tem isso, a falta de capacitação de profissionais destinados à acessibilidade dentro do audiovisual também, né? Porque é uma coisa muito recente essa exigência, e aí os profissionais estão tendo que se atualizar e a entender o audiovisual e de como produzir esse audiovisual sem interferir no filme.
Porque o filme não é pensado com acessibilidade desde o início, desde o roteiro. Ele não é pensado com espaço para legenda, com espaço para audiodescrição, com espaço para libras. E aí, quando entra tudo isso, o diretor fala, mas aí interfere na linguagem do filme, prefiro exibir sem a janela de libras, porque está estragando a fotografia do meu filme. Ou porque a audiodescrição sobrepôs uma fala. Lógico, você não pensou isso desde o início. Então, acho que pensar a acessibilidade vem antes, desde o roteiro, é integrar isso enquanto linguagem, para depois, quando você finalizar o filme, você ter esses espaços e essas acessibilidades incluídas, e não como um acessório, e não como um apêndice do filme, né? Porque aí sim vai interferir na sua produção. Você não pensou nisso antes. E, enfim, tem muitas mãos levantadas, mas eu sei que a gente esgotou o tempo. E aí eu queria saber se a gente abre ou se eu deixo o meu e-mail e a gente segue nesse diálogo, como que vocês preferem. Acho que a minha preocupação maior é porque a gente tem um tempo da Daiane e do Márcio, que são os nossos tradutores, então acho que é importante que a gente respeite o tempo de trabalho deles. Se você quiser deixar o e-mail, Giovanni, fica super à vontade. Suas redes também, onde as pessoas podem te encontrar, te seguir, é isso. Boa. Então, eu estou deixando no chat aqui, mas vou falar também. Meu site é www.giovanniventurini.com.br, Giovanni com 2 N's e I. Meu Instagram é @gioventurini, G-I-O-Venturini, com N só. E o e-mail é contato@giovanniventurini.com.br. Estou super aberto para a gente conversar, para a gente continuar a conversa, o diálogo e essas discussões. Cada vez que eu participo de aulas como essa, eu abro esse espaço, porque eu também estou aprendendo muito, também é um lugar de aprendizado para mim, como eu disse no começo da aula, e eu gosto muito de ouvir e de ter aliados, como eu falei, aliados para essa luta não ser só nossa, dos corpos com deficiência, mas de pessoas que estão interessadas a discutir e a mudar o cinema dentro do Brasil. Obrigado, gente, pelo convite, foi maravilhoso. Muito obrigada, Giovanni. A gente espera você aqui no Citronela Doc para você vir assistir com a gente e curtir uma praia, tá? No presencial. Eba, quero muito, quero muito. Eu enchi o saco da Raíssa, eu falei, Raíssa, a gente tem que fazer presencial, Raíssa. A gente vai para a Ilhabela ainda. Quem sabe, os alunos também vão fazer uma produção, quem sabe você vem para assistir a produção final deles, quando a gente for fazer a mostra, oportunidades não faltarão. Gente, muito obrigada, em breve a gente vai ter os vídeos na página do Citronela, e aí a gente manda por e-mail para quem se inscreveu, para se vocês perderam algum, se quiser assistir também, para estar disponível. Obrigada, Dai, obrigada, Raíssa, obrigada, Márcia, obrigada, Giovanni. Um beijo para vocês. Tchau, tchau, gente. Você também por fazer tudo isso acontecer, Débora. Foi realmente muito importante tudo isso que você está fazendo. Um beijo, obrigada. Tchau, gente. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau, beijo.